Suponha f derivável em R, ou seja, no conjunto dos reais. Prove que entre duas raízes consecutivas, duas raízes consecutivas da derivada de f, há no máximo uma raiz de f. Então, olha só, pessoal. Perceba que estamos trabalhando com f e a derivada de f. Está pedindo para provar, o problema pede, para provar que entre duas raízes consecutivas de f, há, no máximo, uma raiz da função original. Então, assim, para eu provar isso, a gente já vai provar. Antes disso, eu trouxe aqui o gráfico de uma explicação do que a gente quer encontrar. Perceba que isso aqui, vamos dizer que isso aqui seja parte do gráfico de uma função. Vamos chamar de f. Então, aqui está a nossa função f. Esse ponto onde o nosso gráfico corta o eixo x seria uma raiz, A gente sabe que isso aqui nada mais é que a raiz de f, é quando a imagem da função é igual a zero. Beleza, então o que a gente está querendo encontrar aqui é o seguinte, perceba que nesse ponto, em A e B, a nossa reta tangente tem declividade igual a zero, ou seja, isso aqui seriam as nossas raízes da derivada de f. Okay? As raízes consecutivas. Perceba que aqui a nossa função, a derivada é zero, e a próxima derivada igual a zero seria nesse ponto aqui. Então, olha só, perceba que o gráfico da função f aqui corta o eixo x apenas em um ponto. A outra situação que poderia ocorrer aqui é se o nosso pico, como está aqui, fosse aqui e estivéssemos decrescendo até chegarmos em B. Então, seria uma outra situação aqui, Então, poderíamos ter, vamos desenhar aqui, poderíamos ter algo parecido com isso aqui, Poderíamos ter algo parecido com isso, onde a gente teria aqui um vale, E aqui um pico, onde a derivada da função aqui também é zero e aqui também seria zero. Então, perceba que nessa situação o gráfico também corta apenas em um ponto. Poderíamos também, poderia acontecer, exatamente isso que eu estou fazendo aqui agora. Então, temos aqui um vale, um pico e um vale aqui. Então, a derivada seria zero aqui e a derivada seria zero aqui. Raízes também consecutivas. Só que agora o gráfico não corta o eixo x. Então, perceba que esse no máximo aqui está nos dizendo que a função ou tem um ou nenhuma raiz nesse intervalo, que seria das duas raízes consecutivas de f. Então, isso aqui também poderia estar abaixo do gráfico. Então, perceba que essas são as situações que aconteceria se estivéssemos trabalhando no intervalo que seria raízes ou das raízes das derivadas da função. Beleza, vamos apagar tudo isso aqui. Então, acho que você já compreendeu o que estamos querendo provar aqui. E é isso que a gente vai fazer. Então, vamos considerar, ok, pessoal? Vamos considerar A e B como raízes consecutivas da derivada de f. Então, exatamente isso. Vamos supor aqui agora que A e B são raízes consecutivas, tá ok? Então, são raízes consecutivas da derivada de f. Show de bola! Perceba que f', que é a derivada da função, é uma nova função, tá ok? E as raízes dessa função, as raízes consecutivas, a gente chamou de A e B. Então, no gráfico de f', o gráfico de f', o seu gráfico vai cortar A e B. Exatamente isso. Então, se construíssemos aqui o gráfico de f', então, o gráfico da função f' iria cortar A e B, ok? Iria cortar A e B aqui no eixo x. Show de bola! Então, considerando A e B como raízes consecutivas, o que a gente vai fazer é o seguinte, pessoal. A gente vai agora, por absurdo, vamos supor que entre A e B, existem duas raízes de f. Exatamente isso. Vamos tentar mostrar por absurdo que existem duas raízes dentro desse intervalo. Mas a gente viu que é só possível ter uma. Vamos lá. Então, por absurdo, vamos dizer o seguinte. Vamos dizer que C e D.
Então, dentro desse intervalo aqui, existe um C e um D, que são raízes de f, ok? Então, C e D, com C menor que D, né? Eles são raízes da nossa função. Então, vamos supor que o gráfico estivesse cortando, né? Estivesse cortando aqui 2 vezes dentro desse intervalo que vai de A até B. Beleza. Só que você deve concordar comigo que f de A, né, melhor dizendo, f de C, é igual a f de D. E tudo isso seria igual a zero, né? Então, perceba que C e D são raízes de f. A gente está supondo isso, tá ok? Perceba que esse desenho inicial foi na explicação, mas a gente está supondo que o gráfico corte esse ponto aqui, né, esses pontos aqui, em C e em D, dentro do intervalo. Tá? Lembrando que C e D está dentro do intervalo que vai de A até B. Beleza, então f de C é igual a f de D, que é igual a zero. Podemos aplicar, então, o teorema de Hollen, né? Já que a nossa função ela é derivável e contínua, pois se a função é derivável, ela também é contínua em todo o conjunto, né, dos números reais. Beleza, então se ela é derivável, é contínua, e as imagens nos extremos aqui, dentro desse intervalo que vai de C até D, são iguais, então é igual a zero, por Hollen, a gente pode dizer que existe pelo menos vamos chamar aqui um x1, né, pertencente a um intervalo que vai de C a D, e esse CD está contido entre A e B, né, onde a derivada da função em x1 é igual a zero. E olha só aí que está o nosso absurdo, né? Por quê? Porque perceba que iniciamos aqui, pedimos para provar que entre duas raízes consecutivas, então perceba que apenas existem duas raízes consecutivas, que é A e B, então aqui que estão as raízes consecutivas, e entre elas encontramos mais uma, né? Que seria o nosso x1. Então estaria errado isso, né? Estaria errado, pois estamos trabalhando com duas raízes consecutivas e entre elas apareceu uma terceira raiz. E então a gente mostra, por absurdo, né, que apenas, né, temos no máximo aqui uma raiz entre duas consecutivas da derivada de uma função, ok? Então, era isso que tínhamos para falar. Não é um problema tão simples assim, né? Tente praticar e visualizar o que falamos aqui e espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, deixem a dúvida aí no nosso vídeo, tá ok? Abaixo do nosso vídeo. Beleza, pessoal? Então, até mais.